Olá, bom dia. Cá estamos para mais uma conversa de chacha aqui à quinta-feira, na antena da Regional. Temos connosco Luís Santarino para comentar a atualidade e também para nos revelar algumas coisas em primeira mão. Bom dia, Luís Santarino. Bom dia, se revelar coisas em primeira mão é ótimo, isso é fantástico. Então quem é o cabeça de lista por Coimbra às eleições legislativas? Ainda não faço ideia, se é para saber, vai decidir amanhã, à noite, e depois será ratificado no domingo de manhã, poderá ser ratificado ou não, a lista poderá ser ratificada ou não, tudo depende. Portanto não terá notícias em primeira mão? Não, há vários, há um processo, há processos que têm que ser seguidos, trâmites têm que ser seguidos. Às vezes as pessoas falam em basismo, mas é importante ouvir sempre as conselheiras naquilo que... Quando convém? Como convém sempre. Não é como e quando? Não é como convém, convém sempre ouvir as pessoas, ouvir os cidadãos e ouvir as conselheiras. Mas era também bom que as conselheiras ouvissem também os seus próprios militantes das conselheiras para saber o que é que eles pensam. Porque muitas vezes os presidentes das conselheiras e das distritais são eleitos, mas depois esquecem-se que quem os elegeu e que eles também têm voz e devem ter opinião. Mas essa é outra questão que era descer ao mais do basismo. Portanto, Ana Brunhosa vai à Câmara de Coimbra e, portanto, não vai encabeçar a lista. Sim, claro. Maria Manuela Leitão Marques é um bom nome? Eu não sei se é um bom nome, eu não todos os nomes, de cabeças de lista por Coimbra são bons nomes. Aquilo que eu defendi e continuo a defender... Como Rita Jus disse pelo PSD. Eu continuo a defender e a dizer, e sempre defendi e disse que as pessoas sabem o que é que eu digo, e tudo o que eu digo dentro das estruturas sabe-se cá fora, e portanto não estou a fazer nenhuma inconfidência, que assim como Pedro Nuno Santos nunca permitiu que não houvesse ninguém de fora de Aveiro para ser cabeça de lista, e foi sempre ele, eu também sempre defendi que não devia haver nunca nenhum cabeça de lista que não fosse de Coimbra, ou que tivesse passado em Coimbra, ou que tivesse uma forte... Não é passado em Coimbra, não é passado ter 4 ou 5 anos e ir embora. Não, é ter alguma... Ou passado na autoestrada. Ou passar na autoestrada. Não pode ser. Devia ser alguém que, de alguma forma, devia ter um papel importante naquilo que é as definições das políticas do centro de Coimbra, Coimbra capital, a capital do distrito, mas também eu acho que também capital da região, porque se alguém for cabeça de lista ou for deputado e não conseguir defender, como até hoje ninguém conseguiu defender, Coimbra capital da região, não só por palavras, mas por atos, principalmente mobilizar as forças políticas e os cidadãos para explicar o que é que o PS pensa da região centro. E a regionalização é absolutamente decisiva. E mais tarde ou mais cedo é a testar. E há de haver depois um decreto, e depois está toda a gente a ler o decreto para ver se entende aquilo e depois chegar à conclusão que não entende nada. E quando é aprovado aquilo é uma amálgama de decisões que muitas vezes prejudicam mais as regiões e mantém-se o centralismo, que é sempre um hábito, é fazer as leis de forma que parecem muito abrangentes para o país e depois nós continuamos a perceber que continuam a ser leis centralistas porque nada deixa de ser decidida única e exclusivamente por Lisboa e pelos acólitos que lá andam, porque a malta que vai normalmente para deputados anda por lá e pouco vem. Eu lembro que os deputados... Não nos desviemos. Sim, mas eu lembro isto, os cidadãos têm que saber e têm que exigir. Os candidatos a deputados e os deputados têm que fazer trabalho político. O trabalho político não é estar na Assembleia ou pertencer às comissões. Ela está sentada, pertencer às comissões, mas depois devem partilhar com todas as pessoas, e com todas as pessoas, não é só com quem os elegeu, é com todos os cidadãos, aquilo que está a acontecer na Assembleia da República, nos governos e em Lisboa. E, portanto, o que acontece é que a grande maioria dos deputados, que eu saiba, nesta legislatura como na anterior, eu nunca assisti a nenhuma reunião de deputados a explicar, fosse o que fosse, ou a informar. Não é só explicar, que às vezes eu tenho algumas dúvidas que alguém sabe explicar. Alguns, eu também não quero exagerar, para não dizer todos, mas pelo menos alguns não sabem explicar, mas pelo menos escrever qualquer coisa. Escrever, nós temos vários
Jornais. Jornais, rádios, dizer o que lhes vai na alma, escrever para ser publicado, para de alguma forma, pelo menos para percebermos que a rapaziada está viva, que não chegou lá e portanto, não se... Nem que seja no Facebook, além de não ter fotos, não ter mais qualquer coisa, não é? Sim, mais qualquer coisa, mas o Facebook também é uma rede social que me agrada. O Instagram agrada-me as redes sociais, dão voz ao povo a tudo o que é idiota e imbecil, mas também a gente boa, é preciso selecionar. É como o Dr. Google, quando não sabemos alguma coisa, vamos ao Dr. Google e para a mesma doença aparecem 10 mil soluções. E portanto, se calhar é melhor ir ao médico, por qualquer daquelas 10 mil soluções. Começámos na Maria Leitão Marques e já vamos no Google. Não, já vamos no Google por um pormenor importante, é que eu não faço ideia se a Maria Manuela Leitão Marques é uma boa ou não é boa candidata. Em primeiro lugar, eu acho que sim, que seria uma boa candidata, teve um papel com alguma relevância, no governo de António Costa. Mas? É professora, não há mas, é professora, mas o mas é sempre o mesmo. Não sei se o nome proposto, se é ela, se é outro, eu não tenho grande dúvidas a apoiar o nome dela como cabeça de lista, mas o problema não é esse, o problema é mais vasto. É que todos os nomes têm que ser aprovados em secretariado, que é normal, e depois têm que ser aprovados numa comissão política distrital convocada para o efeito. E, portanto... E qual é que é a dificuldade que eu ainda não percebi? Qual é que é a dificuldade que eu ainda não percebi? Não há dificuldade nenhuma. A dificuldade é um nome, porque pode haver vários nomes, não só este. E, portanto, pode haver pessoas que estão convencidas que este é o melhor nome, mas pode haver outras pessoas que são convencidas que outro qualquer seja o melhor nome. Eu não sei... Não conheço os nomes que o João Portugal vai apontar, não como cabeça de lista, não sei qual vai ser o nome ou os nomes, não sei, naturalmente haverá uma seleção. Espero que o nome seja de alguém que tenha raízes em Coimbra e que, de alguma forma... Portanto, fica dada a notícia em primeira mão. Vamos para o tema seguinte. A notícia em primeira mão? Sim, está dada a notícia em primeira mão. Saber se há amanhã, sexta-feira, há uma reunião à noite. Portanto, estamos na parte do formalismo, não é? Não, nós estamos na parte do formalismo, estamos na parte das decisões, daquilo que são decisões importantes para o Partido Socialista e para Coimbra, para o seu concelho, para o seu distrito e para a sua região. Partindo do princípio que qualquer pessoa, qualquer cidadão que seja eleito por Coimbra, seja ele de partido for, poderá e deverá assumir Coimbra como capital do distrito e eventualmente no futuro como capital da região e deverá defender isso de outra forma se eu entender que alguém que lá está não defenda isto, não votarei favoravelmente, naturalmente. Muito bem. Partindo do princípio que Maria Manuela Leitão Marques é a cabeça de lista... Não se pode partir desse princípio, porque não há princípio. Porque é que se há de partir desse princípio? Estamos a partir porque é que não posso ser, eu sou de Coimbra? Sim, exatamente, mas Rita já o disse, é um bom nome por parte do PSD? É de lembrar que em Coimbra o PSD só conseguiu eleger três deputados. Maurício Marques será o número 2? Maurício Marques continuará a ser o número 2, pronto. Enfim, não tem nada a ver. E Pedro Machado, o número 3. Pedro Machado não é nenhuma surpresa, porque quando nós tínhamos percebido que ele tinha tido teve um papel importante na candidatura contra o Dr. Santana Lopes, que foi derrotado, e não vai ninguém contra o Dr. Santana Lopes se não tiver uma promessa qualquer. Eu sou amigo da pessoa em causa, mas isso a política é assim, e não haverá alguém que vá contra o Dr. Santana Lopes para uma derrota anunciada, que ninguém vai para a forca com vontade de ir para a forca para acabar. Eu julgo que Pedro Machado foi um excelente homem do turismo, acho que é um excelente secretário de Estado, não tenho grandes dúvidas acerca disso. Poderá ser uma grande mais-valia para Coimbra, também não tenho nenhuma dúvida acerca disso, porque o Pedro Machado é um homem da região, da região e defendeu sempre a região, e portanto eu acho que o PSD apontou os dois nomes fundamentais, que a Rita Judice tem ligações a Coimbra. Apesar de nem sequer cá nasceu, não é? Nem sequer cá nasceu, mas a família tem. Eu, particular amigo, já agora também jogou basquetebol na Académica.
um academista de longa data, o Dr. José Miguel Júdice. Portanto, tem um nome ligado a Coimbra. Acho que fez um bom trabalho enquanto Ministro da Justiça. O Dr. Maurício Marques é um habitué das listas de deputados. Por alguma razão, o PSD o mantém há muito tempo e sempre foi uma figura de topo. E, portanto, não tenho nada a dizer de bem, mas também não tenho nada a dizer de mal, porque também não conheço o percurso. Serão coisas do PSD. Acho que o Pedro Machado é um grande nome para que o PSD apostou para Coimbra. E inclusivamente digo o seguinte, já agora, que é para não ficarem dúvidas: se não fosse a doutora Rita Júdice, o Dr. Pedro Machado seria um bom cabeça de lista por Coimbra também. E só para terminar este tema... Agora, do PS, não sei, sinceramente, não sim, sei, mas eu diria. Certo, mas e no resto da lista, depois nos lugares elegíveis, digamos assim, antevê aqui alguma dificuldade? Não? No lado do PS? Muitas dificuldades. Porque, naturalmente, que quem está, quer estar. Quer continuar. Mas, como eu tenho dito sempre, com total liberdade, e tenho de o fazer, ser deputado, ou ser Presidente de Câmara, ou ser vereador, não é emprego. Não há emprego para a vida. E, portanto, há ciclos. Eu julgo que há pessoas que já passaram esses ciclos e que defendia que nenhum dos candidatos que é deputado neste momento deve continuar como deputado. Portanto, porque há outros nomes, há outras pessoas, poderá haver outras mais-valias na cidade e no distrito. Está-se a meter em caminhos estreitos, o Luís Santarino, não? Porquê? Eu não meto em caminhos estreitos. Eu estou a dizer que há sempre mais nomes, as coisas não se podem reduzir de tal forma que são sempre os mesmos. Isso não existe. E há gente que, pela sua notoriedade na cidade, no distrito e na região, tem também direitos acrescidos de serem candidatos a deputados e pertencem às listas. Agora, quem se perguntar quem, não sei, toda a gente tem a liberdade de dizer o que quer ser, porque é que não há de querer ser. E depois naturalmente, os nomes serão avaliados e serão votados. É da vida, é assim que funciona sempre. Muito bem. E, portanto, aqui não há caminhos estreitos, há caminhos da liberdade que cada um... Aliás, eu sempre fui um defensor de haver primárias para tudo. O Dr. William Morado e eu falávamos muito destas coisas e eu acho que devia haver primárias para tudo. Eu admito que o secretário-geral entenda que cabeças de lista em vários sítios têm que ser figuras nacionais, ainda que Coimbra não precise de figuras nacionais, porque Coimbra tem um conjunto de nomes que aqui cá passaram, que sendo figuras nacionais também são figuras locais e regionais. Mas, na verdade, acho que cada vez mais é preciso o Partido Socialista avançar por uma metodologia mais correta, que é as pessoas poderem se candidatar àquilo que entendem e serem sujeitos a votos por seus pares. E se os seus pares, e também de fora, não é só o interior do partido, é de fora também, dos simpatizantes. Aliás, o Costa ganhou a hipótese de ser Primeiro-Ministro, ou então dizer seguro, nessa base. E depois parou logo a seguir, já não dava jeito. Mas eu acho que as primárias são importantes, nós temos que avançar por aí, porque se não avançarmos por aí é um centralismo horroroso, que já temos 50 anos de centralismo. E passarmos a ter centralismo em Lisboa, para passar a ter centralismo nas regiões também é mau. E Coimbra poderia, já disse várias vezes, Coimbra poderia dar o exemplo na discussão disto interna do Partido Socialista, mas também, naturalmente, dar um sinal muito claro aos cidadãos que esta era uma metodologia para de alguma forma alavancar aquilo que são os princípios orientadores do socialismo e da social-democracia, que está para os jogueiros da amargura, como nós sabemos, neste país. Entretanto, o Partido Socialista anunciou também e aprovou os candidatos às câmaras do distrito e confirma-se Ana Abrunhosa em Coimbra. Aliás, a doutora Ana Abrunhosa anunciou já há uma série de tempo que era, em segundo lugar, disse o que é que vinha. Portanto, será a candidata do Partido Socialista em Coimbra. O PS, com muitos autarcas em final de mandato, candidata apenas 3. Pode ser preocupante? Não, naturalmente, muitos autarcas saem em final de mandato, tem que sair naturalmente. Final dos 12 anos, 3 mandatos. Sim, mas é normal que apareçam eventualmente outras soluções e outras pessoas querem ser candidatos. Não tenho grandes dúvidas acerca disso. E, portanto, é perfeitamente normal, dentro dos conselhos, das conselheiras, força dada às conselheiras para escolherem.
e quando as conselheiras não podem escolher, e quando precisam de outras ajudas para ajudar a dialogar, ajudas não é para impor nada, é para dialogar, para encontrar soluções, porque a política faz-se muito diálogo. Às vezes as pessoas pensam que a política é uma coisa simples, e que é preto e branco. Não é. Nós todos sabemos, não só na área da governação, como é que o António Costa fez a geringonça, mas há muitas geringonças que por este país se fazem na política e que com muito boas soluções, e no desporto também, de forma a encontrar as melhores soluções, as melhores plataformas para atingir um objetivo comum. É evidente que o Partido Socialista vai ter muitas dificuldades porque vai candidatar novas pessoas. Agora, terá dificuldades se essas pessoas não estiverem de acordo, ou os cidadãos não estiverem de acordo com a candidatura dessas pessoas. Aí é que já temos problema. Mas isso é como a todos os partidos. Há sempre gente que quer, há sempre gente que recusa. Sim, aqui dá-se o caso particular de o PS estar com mais dificuldades nesta altura devido a isso, ao facto de ter menos presidentes recandidatáveis, o que aparentemente é mais fácil na reeleição, cenário que o PSD tem mais, desta vez nestas eleições, mais facilitado, não é? O PSD tem mais facilidade porque vai candidatar muitos autarcas e, portanto, terá alguma facilidade. Eu julgo que o PS terá dificuldades acrescidas em alguns concelhos. Agora depende do trabalho também dos autarcas, depende da unidade do partido para encontrar as melhores soluções. E as melhores soluções não é só da governação da autarquia, mas as melhores soluções para estarem todos juntos. Mas isso é comum à democracia, isso é transversal a todos os partidos. Agora que o PS vai ter dificuldades, mais dificuldades que o PSD poderá perder mais câmaras do que recuperar outras, também é verdade, mas isto não deve haver da política, é assim que funciona. E se perder não há problema nenhum, porque depois, passado 4 anos, pode voltar a ganhar, se de alguma forma quem lá estiver a governar mal. Agora, eu não tenho nenhuma reserva mental sobre nenhum candidato do Partido Socialista, e portanto o que eu lhes digo, e aquilo quando eu digo, e ser dirigente distrital, o que eu lhes digo é que têm que trabalhar e que apresentar às pessoas uma plataforma, um conjunto de propostas importantes que as pessoas acreditem e sejam realizáveis, não é? Não é dizer que se vai à Lua daqui por 15 dias ou daqui por 2 anos, quando nós, se calhar, às vezes nem a estrada temos para chegar ao outro lado do rio. É preciso ter essa noção. E se as pessoas prometerem pouco, coisas que as pessoas acreditam que aquilo é realizável, eu acho que todos os partidos têm hipótese de ganhar eleições. Agora, a maior parte das vezes, quando os partidos perdem eleições, já nem é por causa disso, é por causa da má governança. E a má governança vamos ver, e às vezes não é da má governança. Costuma-se dizer que as eleições não se ganham, perdem-se. As eleições perdem, não se ganham, perdem-se. Mas, vamos dizer, a má governança tem a ver com o quê? Nós devemos estar a governar muito mal, mas se a comunicação for boa e forte, a comunicação passa, a informação passa e as opções passam. Nós podemos estar a fazer um trabalho fantástico, mas se a comunicação não for fluida e as pessoas não a perceberem, naturalmente nas autarquias, como em tudo na vida, perdem. A comunicação é absolutamente decisiva. E quando as pessoas não acreditam que a comunicação é absolutamente decisiva, mais valem estar quietos porque não sabem o que é que estão a dizer. Eu não estou a falar de comunicação só com os jornais e com as rádios, para o interior, para as pessoas. Hoje já há um conjunto de meios e de métodos que podem chegar mais depressa às pessoas assim queiram. Agora tem que ser transparentes. Eu às vezes vejo textos de pessoas nos jornais, levam mais de 5.000 caracteres ou 6.000 caracteres, ninguém lê aquilo, quer dizer, lê o princípio para o meio, depois lê no fim, e depois há uma chatice, como alguns livros que eu lá tenho, que ainda agora estou a ver alguns, agora vou começar a ler o meio, li o princípio, o meio e o fim, que era uma coisa chata e aborrecida, e agora já estou a encontrar um encanto no meio. Portanto, o encanto no meio é passado muito tempo, portanto é melhor os autarcas começarem a perceber, todos eles, que a comunicação é muito importante. É muito importante para ganhar eleições, mas sobretudo é muito importante para que as pessoas percebam, em bom rigor, o que é que estão a fazer e o que é que estão a propor. Claro que o PS, como o PSD, vão ter problemas, todos têm consciência disso. Quem não teve problemas foi o PSD na Madeira. O PSD não teve na Madeira, porque, aliás, eu tinha falado na semana passada com o Luís,
Depois uma amiga minha, várias, uma amiga minha disse-me, é para lhe dar os parabéns, porque nós tínhamos quase que apostado o que é que ia acontecer na Madeira, porque nós tínhamos dito aqui, porque a Madeira, o PS ainda não percebeu que o Cafofo é mais continental do que madeirense. E quando o PS não percebe isto e insiste em candidatar o Cafofo, que na realidade vive muito no continente, vive pouco da Madeira, naturalmente as pessoas não têm confiança em quem vive mais cá do que lá. Além disso, eu acho que as pessoas também não acreditaram naquele fé-de-ver dos aviões de polícias para prender toda a gente e trazer para Lisboa e levar outra vez, porque parece que o cheirou a uma coisa sem sentido, ou seja, aquilo foi um gasto muito grande para as conclusões, e portanto as pessoas, e como aquilo a Madeira é muito pequeno, e como nós sabemos, estando lá o PS ou o PSD, naturalmente para arranjar votos, o normal era colocar pessoas em vários sítios para manter, portanto os influencers, agora, eu costumo chamar líderes de opinião, agora a malta tem a mania de falar em influencer, agora cada bebago, que aparece a dizer umas coisas nas redes sociais é um influencer. Não, mas há gente que, na realidade, quem governa tem que colocar em determinados pontos pessoas que são líderes de opinião e que em quem as pessoas acreditam. E aquilo que eu disse aqui no último programa é que o PSD estaria muito perto da maioria absoluta, porque o PSD estaria perto da maioria absoluta porque o PS não percebeu que o Paulo Cafofo não ganha a ninguém. E mais, não é só ganhar a ninguém, atira com o PSD, com o PS, para trás do JPP, o que é de uma enorme gravidade. E logo a seguir, o Paulo Cafofo ainda vai dizer que vai preparar as autárquicas, isto ainda é pior. Ou seja, eu não acredito que ele tenha dito isso sem falar primeiro com Pedro Nuno Santos. Eu acho que Pedro Nuno Santos, a direção do partido, ia dizer, agora vais à tua vida, sais, vais para o teu pé, ou queres sair de outra forma. E, portanto, nós já sabíamos que era assim, e já devia haver alguma coisa antes, a dizer, se acontecer, medida cautelar. Governar é prever e prover, prever o que pode acontecer e tomar providências. E estava mais que visto o que ia acontecer na Madeira, portanto, se o Paulo Cafofo saísse, perdesse tinha que sair. Estamos em março, 2 meses para eleições internas, vou ter eleito, e naturalmente esse eleito ia preparar as eleições autárquicas. Assim, coitada da Madeira, os socialistas madeirenses, coitados deles, vão levar com o Cafofo a preparar eleições autárquicas na Madeira e o PSD a esfregar as mãos e o JPP, toda a gente a esfregar as mãos. Mas há aqui 2 sinais. Até o CDS. Até o CDS. É tudo a esfregar as mãos. E depois há aqui outro sinal que é preocupante para o PS. Porque anda aí uma lógica, uma coisa que é muito importante. As geringonças, o LIVRE, o PAN, o Bloco de Esquerda, desapareceu tudo. Desapareceu tudo. E, portanto, na Madeira desapareceram todos. Temo que esse cenário se possa repetir no continente. Vai repetir aqui, naturalmente. Aliás, eu vejo sempre o princípio da incerteza. Eu gosto muito de ouvir o Pacheco Pereira. Programa de debate televisivo. O Pacheco Pereira, porque é um dos poucos pensadores neste momento está em Portugal. Aliás, há outro pensador em Portugal que nós não ligamos importância nenhuma, que as televisões não passam cartão, como costuma dizer, que é o Vital Moreira, que eu acho que também é um pensador, e portanto, entre outros. E o Pacheco Pereira, a Alexandre Leitão a dizer, não, isto não tem nada a ver, a Madeira não tem nada a ver com o continente, porque há 50 anos que ganham lá, o PS nunca ganhou. E depois o Pedro Duarte a mexer-se na cadeira, a dizer que não tinha, mas a perceber que tem, não é? A dizer que não, temos que ver outra isso e tal. E o Pacheco Pereira disse, claro que vai ter influência nas eleições nacionais, claro que vai ter. E tanto vai ter que até este cartaz do Chega, ao lado do Chega, com o Montenegro, ao lado da fotografia do José Sócrates, só beneficia o Luís Montenegro, porque as pessoas já estão fartas de ouvir falar da Spinum Viva, se ele é advogado, se tem lá os filhos, se tem lá a mulher, e as pessoas até perguntam assim, mas ele não tem direito a trabalhar antes de ser Primeiro-Ministro. Ou seja,
todas aquelas questões legais, do que aquilo que eu disse, do direito, passa completamente ao lado das pessoas. A comunicação. E quando o PS está a dizer agora que na campanha, quando vai continuar a falar nas pessoas não viver no PSD, eu deito as mãos à cabeça, porque isto não é possível. As pessoas já, o Luís Montenegro já não precisa se vitimizar, as pessoas já estão com pena dele, e da mulher e dos filhos, e da família, coitada desta família que quer trabalhar e não o deixam. Portanto, isto é a pior coisa que pode acontecer, e o Partido Socialista tem que deixar isso para o LIVRE, para o Bloco de Esquerda, para o PCP, para outros, a falar da CP não vive. O Partido Socialista é um partido de poder. O Partido Socialista era um partido da trica. E como tal, tinha que acabar com essa brincadeira. Eu até digo mais, já disse no meu interior, e para ficar claro, o próprio Pedro Nuno Santos devia, em defesa do bom nome e da democracia, estar ao lado do Luís Montenegro, dizer que aquele cartaz tem que ser tirado da rua do Luís Montenegro ao lado do Sócrates. Isto não é fazer política, isto é uma javardice. E a Justiça, ao dizer temos que ouvir, é uma javardice, e por isso é que a Justiça está da forma como está. Porque eu não tenho grandes dúvidas que alguém diferente diria: sim, isto é um cartaz ofensivo, não é o Luís Montenegro nem o Sócrates, e a democracia isto não existe. Portanto, isto Chega está a tentar salvar-se de uma derrota anunciada, como já teve na Madeira. E, portanto, aqui é o vale qualquer coisa. E isso, o PS marcaria pontos nisso, porque depois pode avançar. O PSD tem problemas no INEM e na saúde, apesar de investir mais dinheiro e pagar mais que o privado, tem problemas. Mas é bom não esquecer, se ouviram hoje, quem não ouviu, vai ouvir, o Sr. Ministro das Finanças já diz que se for o Governo e haver 2 mil milhões de euros a mais, e que naturalmente há de haver dinheiro que vai ser pago da nossa dívida para poupar nos juros, vai de alguma forma dar mais algum dinheiro aos reformados. Isto é política, isto não é brincadeira, isto é política. O PS tem que dizer que fará o mesmo. O PS tem que dizer que fará o mesmo. Mas o PS tem que dizer o que quer para a educação, também para a saúde a continuar, para a justiça, para a habitação. E o Pedro Nuno Santos vem dizer uma coisa que a seguir ao 25 de Abril, nunca mais falámos de habitação a seguir ao 25 de Abril. Ou seja, o que ele quer dizer, o que as pessoas pensam é assim: então, mas antes do 25 de Abril é que era bom, e agora a seguir ao 25 de Abril é mau. Quer dizer, em ditadura a habitação era boa e agora a seguir em democracia é má, mas que é a democracia em que vivemos. Ou seja, eu acho que a malta entre aspas, tem que começar a ter algum tino naquilo que diz. E quando se vão dar uma conferência de imprensa com a responsabilidade ao fazer uma declaração, com a responsabilidade política que têm, não podem dizer isto. Eu vivi num bairro público, no bairro da Comunidade, fantástico. Outras pessoas viveram no bairro público, da distribuição de alta, no bairro Norte de Matos, fantástico. Havia necessidade de fazer isso. E faleceu há pouco tempo um arquiteto que tivemos aqui connosco, que defendia que a partir de uma determinada altura a habitação tinha que ser feita em altura. Ok? E devia ser feita. E aliás, o grande trabalho, vale a pena olhar para Coimbra, para o Dr. Mendes Silva e para o G. Castro Pinto, que fizeram na Solon. O criticados que foram por fazer aqueles prédios na Solon, e hoje sabemos que deviam ter sido feitos muito mais, poupávamos em transportes, poupávamos no lixo, poupávamos em tudo e mais alguma coisa. E a cidade seria outra, podia não ser tão larga, tão grande, mas seria outra. Mais até fácil de gerir e com menos prejuízo e haver mais dinheiro para outras coisas. Porque o IMI estava lá na mesma e estavam a pagar. E, portanto, o PS está no poder há não sei quantos anos, nos últimos 8 anos, e nunca se preocupou com o aumento das casas, e o PSD também não. Aliás, a democracia não se preocupou que seja feita ao PCP e ao Bloco de Esquerda, mais ao PCP, que de alguma forma sempre batalhou também por mais habitação pública e mais habitação social. E, portanto, nós chegámos a este ponto. Portanto, o PS
E o PSD tem que aparecer aos olhos das pessoas como modificadores da sociedade atual. Não pode ser igual. Todos nós precisamos, e todos os cidadãos votantes precisam de saber e têm que ser mobilizados para o voto o que é que uns e outros vão defender. Não é a Trica, não é a SP não viva, não é a Casa do Pedro Nuno Santos ou a sociedade ou outra coisa qualquer. Não é isso que as pessoas estão preocupadas. As pessoas estão preocupadas com aquilo que vai ser a vida futura. E depois as pessoas dizem assim, agora cada vez mais, diz-se assim, então, mas Portugal vai ter que ir buscar dinheiro, para a Ucrânia, então, mas vai atacar o Estado Social? Não pode. Se calhar Portugal tem que baixar mais impostos. Se calhar tem que baixar mais impostos para as pessoas terem mais dinheiro, para haver mais dinheiro na economia. Eu lembro que quando António Costa aumentou as pessoas, a economia melhorou porque as pessoas tinham mais dinheiro para gastar. E quando se baixam os impostos, há aquela mania, entre aspas, das pessoas dizerem assim, pois, é verdade, vamos baixar os impostos, as pessoas pagam menos, as empresas pagam menos e metem mais ao bolso. Isso é criminoso. Mas há sempre a perspectiva de a regulamentação regular, quando as pessoas pagam os impostos e a partir de uma determinada mais-valia, ou investir tecnologia nas pessoas, ou pagam mais impostos. Ou seja, os impostos não ficam por pagar. E, portanto, é preciso explicar isto às pessoas. Como é um crime, agora passando de continente, haver um tipo que tem uma fortuna maior que o PIB dos Países Baixos e 3 ou 4 países juntos. Portanto, isto acaba por ser criminoso e este mundo está virado de patas ao ar. Só que nós em Portugal, como somos um país pequeno, temos que perceber que tem que haver aqui alguma regulação para que isto não entre no buraco. E a questão da habitação é absolutamente fundamental e decisiva, porque eu penso que os preços das casas vão começar a baixar, não tem outra alternativa, podem aumentar, mas não há quem as compre. Se houver uma crise financeira, elas têm que baixar necessariamente, porque nós estamos aí com a crise. Agora, baixar impostos é importante, aumentar salários é importante, porque a economia pode ser revitalizada pelo consumo, mas já não chega. Ser revitalizada pelo consumo já não chega. E, portanto, nós estamos a preparar naturalmente para uma outra revolução económica e social que tem que necessariamente beneficiar as pessoas e não as prejudicar, porque esse terá que ser o objetivo. Alexandrino, deixe-me só ouvir a sua opinião sobre dois temas ainda relacionados com esta questão. Estes 50 deputados do Chega, que agora são 49, a confirmar-se o que aconteceu na Madeira, irão reduzir, portanto, irá haver uma diminuição se a votação baixar. O PST pode vir a ser o grande beneficiado, uma vez que muitos destes 50 ou 49, na altura 50, foram aparentemente votos de protesto. Tanto o PSD pode ser chamado, tanto o PSD pode ser beneficiado com os votos do Chega, como o PS pode ser beneficiado com os votos do Bloco de Esquerda, do Livre, do PAN e até do PCP, eventualmente. Embora eles sejam menos. Ainda que o Chega seja muito mais que os outros. E eu neste momento, aquilo que o Chega está a fazer é a dar votos ao PSD, porque a Iniciativa Liberal está calada, não diz coisa nenhuma, já percebeu que vai aumentar a votação, porque com pezinhos de lã, a coisa vai lá, e portanto não vale a pena estar a insultar ninguém. E até pode ser o CDS cá do continente, não é? Não, o CDS passou um período não acontecer o que aconteceu na Madeira, vir a ser o fiel da balança e até pode... Mas o CDS já faz parte da AD, já tem dois... O que me admira é o que eu estou a dizer só ter dois elementos nas listas para se elegerem para o Parlamento. Isso é que me admira. Admira como é que o Nuno Melo só fez dois, só há dois. É o próprio Nuno Melo e o deputado, como é que ele se chama? A comparação era que na Madeira o CDS acaba por agora fazer a maioria absoluta que o PSD precisava. Sim. O IL, cá no continente, pode vir a ser o braço direito que a AD precisa para eventualmente fazer uma maioria no Parlamento com a votação, se as coisas correrem bem, não é? Não tenho dúvidas nenhumas relativamente a isso. Quem não quer votar no PSD e quem não quer estruturalmente votar no PSD votará na IEL e retirar os votos do Chega, naturalmente. O Chega já demonstrou que não tem uma ideia sobre nada
sobre coisa nenhuma da governação, é só dizer mal e meter cartazes completamente apatetados. E, portanto, as pessoas chegam a uma determinada altura e percebem que aquilo é fogo de vista. Aliás, o PRD aconteceu a mesma coisa. O PRD faz de Aníbal Cavaco Silva primeiro-ministro com maioria absoluta e disse que desapareceu. E desapareceu. O Chega não desaparece porque há uma influência europeia e mundial para a extrema-direita e, portanto, aquele discurso vai ter sempre alimentado por alguma gente, mas vai perder muita votação. E se o Chega a perder muita votação, como é convicção, o PS tem que ir à procura dos votos, aos votos à esquerda. E vai ter que fazer um combate à esquerda, dizer que a esquerda é o PS e que há uma alternativa ao PSD, é o PS, e a alternativa não é o LIVRE, o PAN, nem o PCP, nem o Bloco de Esquerda. E, portanto, o PS, por muito que não queira, que há uma rapaziada que acha que tem que se fazer uma coisa, auxiliar, o PS tem que se valer a si próprio para social-democrata. E aqui há duas perspectivas políticas. Ou social-democrata do PS, ou liberal do PSD, do CDS um pouco mais à direita, e da IEL também um pouco mais à direita, mas que consegue conversar facilmente com o CDS e com o PSD, porque há interesses comuns. Vamos ver, há interesses comuns. Agora o PS arrisca-se a ter um péssimo resultado nestas eleições legislativas, e eu sempre disse, e ando há anos a dizer, já não é de agora, que as eleições há uma correlação direta entre as várias eleições. E estas, então, da Madeira, há uma correlação com o continente e há uma correlação com as autárquicas. Eu até diria, e até já disse num sítio mais restrito, agora posso dizer porque é a minha opinião, que o PS acabe lá com os candidatos presidenciais e que rapidamente, e a ser estas eleições, apoie o Almirante, porque o Almirante não pode ficar na mão do Isaltino de Moraes e do senhor de Aveiro, que foi ministro da Administração Interna do Ângelo Correia. E já há muita gente a apoiar o Almirante, em que o PS se calhar tinha que ser o Almirante, porque ele definiu-se como social-democrata. Então, se alguém, Presidente da República, se define como social-democrata, não me parece que seja assim tão mau. Em segundo lugar... Já há aqui uma evolução do discurso que eu estou a notar no Luís Santarino, porque dizia que ele dificilmente ganharia, agora já está a dizer não que... Não estou a dizer isso, estou a dizer que as máquinas partidárias, as coisas têm o seu tempo. Nós falámos de uma determinada altura, as máquinas partidárias torcidavam naturalmente o Almirante quando viessem para o terreno, mas nem sequer havia eleições legislativas marcadas, não tinha que ir do governo. Eu já disse isso há não sei quantos meses, portanto, era uma na altura. As máquinas partidárias trituravam o Almirante. Ficaram foi elas trituradas. Elas agora não têm muito. E o Dr. Marcos Mendes bem se esforça a ir buscar o reitor da Universidade de Coimbra, o magnífico reitor, mais o Paulo Barradas, mais o professor da Faculdade, diretor da Faculdade de Direito, mas precisa de povo. Precisa de povo. E depois é preciso o povo assinar. Essas figuras, e bem, são figuras de excelência na cidade de Coimbra, convenhamos, não há aqui nenhuma dúvida relativamente a isso, mas depois é preciso chegar ao povo que vota, e isso já é outra conversa. E, portanto, o que estou a dizer é que o PS, retirando as presidenciais, para já não contam para coisa nenhuma. Quando lá chegarmos, isto pode estar tudo virado do avesso, seja do PS, seja do PSD, portanto não se sabe. Era aí a questão seguinte. A questão seguinte era: quão maus serão os lençóis de Luís Montenegro ou de Pedro Nuno Santos se perderem as legislativas? E vejo, pelo que acaba de dizer, que, à partida, Luís Montenegro ganhará. Pelo que, quão mau serão os lençóis, como é que serão os lençóis em que ficará deitado Pedro Nuno Santos? Eu tenho a obrigação aqui de dizer o que é que tenho naquilo que eu penso. Eu penso que Luís Montenegro ganhará tranquilamente estas eleições, por disparates que foram ditos ao longo deste tempo todo. E o PS tem disse sido, tranquilamente, foi o que disse? Disse tranquilamente. Ele diz que o PS tem sido um partido completamente responsável daquilo que fez ao longo do tempo, seja na aprovação do Orçamento Geral do Estado, seja na eleição do... E este parece um discurso batido, mas não é, nunca o fiz aqui, portanto não é batido, do Presidente da Assembleia da República, seja nas moções
foram apresentadas e que o PS votou contra. Pronto, ponto final para o PS foi sempre de grande coerência dizendo que nunca votaria uma moção de confiança. Eu não votou uma moção de confiança. Admito que podia ter havido, eventualmente, conversas, outro tipo de conversas, mas o PS seria nestes próximos anos, era, como se costuma dizer, era queimado em lumbrando, porque o PS ia continuando a governar, ia continuando a dar e o PS continuava a desaparecer. Pior ou melhor, o PS tinha que ir a eleições. Para o melhor e para o pior, as eleições servem para isso, servem para clarificar. O PS tem que ter um discurso, vai ter o discurso naturalmente nestas eleições, vai ter, provavelmente está a ser preparado, mas dentro de mais 2 ou 3 dias as coisas estarão na rua, em várias áreas temáticas. Mas depois é preciso rua, preciso pessoas, quando haja pessoas, tem que se mobilizar os autarcas eleitos e os autarcas que vão ser candidatos, mais os presidentes de junta que ainda são e os outros presidentes de junta que poderão vir a ser. E isto é como aos 2 partidos, mas não se pense que só o PS tem que fazer isto, porque o PSD também vai fazer. Há uma vantagem a estar no governo. A estar no governo em todos os dias se o primeiro-ministro vai a qualquer lado, é a televisão. Quaisquer ministros vão a algum lado, vai a televisão. E, portanto, esta é a área da comunicação que quem não está no poder tem alguma dificuldade em chegar, porque muito que diga, muito que visite, as coisas são fugadas. E a resposta à minha pergunta é? Eu não sei qual foi a resposta. Como é que fica Pedro Nuno Santos? Pedro Nuno Santos tem, nós vamos ver, o tempo é curto, 19 de maio. 18 de maio. 18 de maio até o fim do mês de maio podiam-se marcar eleições internas. Pode-se marcar eleições para o Estado-Geral. Julgo que poderão ser marcadas eleições distritais para preparar, mobilizar, depois, eventualmente, se Pedro Nuno Santos se perder, vamos ver, vamos aqui ver tudo. Se perder e se perder-se. Se perder, se o PS perder as eleições, poderá acontecer isso. Eu já defendi isto, portanto, num grupo restrito de pessoas, portanto, poderá haver eleições distritais para haver uma nova dinâmica para tentar ganhar as eleições autárquicas. Logo a seguir, às autárquicas, depende se o Nuno Santos ganhar ou se o Nuno Santos perder. Também temos aqui um problema. Já são muitos problemas para o PS. Vários muitos, porque assim tem o Orçamento Geral do Estado. A aprovar ou não aprovar. E se o PSD tiver maioria, aprovar aquilo ao pé coxinha, não é? E Pedro Nuno Santos já pode naturalmente marcar eleições para secretário-geral. Se o PSD não ganhar com maioria absoluta, o governo não tiver maioria absoluta, e não tiver, com a IEL não fizer maioria absoluta e não conseguir passar o orçamento, aí já não pode haver eleições. Naturalmente, é preciso uma direção nacional do Partido Socialista para discutir o orçamento geral do Estado com o PSD. E haverá só eleições, lá para março ou abril do próximo ano, estamos agora, internas do Partido Socialista. Portanto, isto aqui é um conjunto de seis. O que é que pode vir a acontecer? E isto é que tem que ser analisado por todos. Mas é para o PS e o PSD, porque se o PSD perder as eleições, vai acontecer a mesma coisa. Ou seja, aquilo que eu estou a dizer do PS acontece ao PSD, também vai ter que fazer eleições distritais, também vai tentar ganhar e vai tentar encontrar outro líder. Portanto, os 2 maiores partidos, neste momento disputam eleições, estes sim, estão numa camisa de 11 varas e numa rua estreita. Portanto, quem perder vai ter problemas. Como é que os vai resolver? Isso é o que cada diretório dos partidos políticos vai saber. Vamos lá deixar a política partidária, porque estamos a caminhar para o final. Sim. Gostou de ver o diretor da Polícia Judiciária ao lado do ex-presidente da Federação Portuguesa de Futebol? Não gostei nada de ver. A ilibá-lo da possibilidade de ter alguma coisa a ver com o primeiro mais. E outra coisa. A Polícia Judiciária queria deter algumas pessoas e o Ministério Público não deixou. Com medo, mais ou menos, do que aconteceu também na Madeira, que depois foi tudo ilibado, e foi tudo arbis, e até consegue ser Presidente do Governo Regional. Mas eu não gostei nada de ver. A Polícia Judiciária não pode fazer isto. Do Diretor Nacional da Polícia. E eu ainda nem sei se ele ainda está em funções. Não sei se ele ainda está em funções. Aliás, quando eu ouvi outra vez eu não tenho nada contra o senhor, não o conheço, eu não percebo. Não tenho nada contra ele, eu não o conheço. Aliás, quando eu faço alguma
há uma crítica que não tem nada a ver com o pessoal, é a ver com as funções. O Governo agora não vai conseguir, não pode, o Ministro da Justiça, não é? A Judiciária, demitir o senhor. Mas a ser ao 18 de maio, não pode aparecer, que a primeira figura da Federação Portuguesa de Futebol, onde foram buscar telemóveis, computadores, onde há acusados, onde há luvas, onde há dinheiros para um lado e dinheiros para... Porque vamos ver, há dinheiro que é legítimo. Por exemplo, eu vendi uma casa, paguei ao intermediário, paguei-lhe dinheiro, isto é dinheiro legítimo que alguém trabalhou e eu assinei o contrato. Agora aquilo que é pela porta do cavalo, isso é que já não há, porque se há pela porta do cavalo é que é complicado. É grave. E não sabendo se há ou não há, o diretor da Polícia Judiciária não pode aparecer ao lado. Por muito amigo que seja do senhor. Pode ser amigo que quiser. A questão das amizades não tem nada a ver com estas questões. Agora, a Polícia Judiciária, uma pessoa olha para a Polícia Judiciária faz isto. O diretor nacional faz isto. Então, mesmo a estrutura dos próprios agentes os inspectores e os agentes e a Polícia Judiciária olha para isto e diz, afinal, o que é isto? Vale a pena andarmos a investigar isto para depois não haver... Vamos saber, uma coisa é investigar e outra coisa é condenar, apresentar condenação, isso já é com o Ministério Público. Mas eu não gostei nada de ver o diretor do... Pelo menos ficou debilitado na sua função. Ficou. A função... eu acho que a própria Polícia Judiciária, a própria estrutura, que eu não sei como funciona, nem quero saber, não tem nada a ver com isso, só quero saber porque é uma excelente polícia e tem excelentes pessoas e excelentes dirigentes, a própria organização interna. Não sei se não lhe vai dizer o que é que estás ainda aqui a fazer, porque amanhã há um problema qualquer e ele vai ter que dar o mesmo apoio ao outro que deu àquilo. Eu não tenho nada contra o Fernando Gomes, pelo contrário, só tenho a favor e mais. Dentro da minha federação desportiva, ouvido que fui, eu disse que apoiava o Fernando Gomes. Para o Comitê Olímpico Português. Para o Comitê Olímpico Português, não tem nada. E o outro candidato é do PS e jogou voleibol na Académica e conhecemos há muitos anos. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, portanto não tem nada a ver com partidos, não tem nada a ver com amizades, não tem nada a ver com relações pessoais, tem a ver que eu entendia que o Fernando Gomes fez um grande trabalho na Federação Portuguesa de Futebol. E pode ali dar continuidade. Pode fazer um grande trabalho. Alexandrino, 1 minuto para as notas finais. E pôr, eu não sei o que é que o Teatrão e a Escola da Noite querem da Câmara para não participar. Se eu fosse assim, eu nunca mais participava, nem os clubes desportivos participavam em nada da Câmara. Porque o basquetebol movimenta centenas de miúdos e de famílias, centenas, milhares em Coimbra, mas centenas em Coimbra, tem que receber o mesmo, ou mais, do que recebe a Escola da Noite e o Teatro. Há aqui uma mania que o teatro tem que haver fundos públicos. Eu acho que deve haver. Mas as companhias profissionais também têm que se valer elas próprias. A profissional tem que fazer teatro, tem que se alavancar numa organização forte para terem o dinheiro. Os nossos clubes de handball, nós percebemos isto. O Vigor vai disputar provas internacionais e os pais cotizam-se e andam a vender senhas para os miúdos ir. A propósito, uma competição internacional tem que fazer que a Câmara não tem dinheiro e agora estes senhores recebem dezenas de milhares de euros por ano. Não chega, é curto, tem que fazer pela vida. E como dizia o outro, não podem ser funcionários públicos. Pois, a Académica está está num beco sem saída, que agora até aparece um tipo não sei de onde, a dizer que quer fazer aqui uns transfugas, como dizia o outro. Portanto, a Académica está num estado que me parece uma forma quase lastimável. E o pavilhão da PT, que era para ser colocado ao pé da Escola da Noite e do Teatro, não sei se funciona no mesmo sítio, já não sei. E esse desconheço. É ao pé dos Bombeiros. De Val das Flores. De Val das Flores. Em vez de ir para aí, foi servido de armazém a uma empresa para Pombal. É bom que o próximo Executivo Municipal perceba que tem que colocar e construir vários pavilhões e para isso vai ter que gastar dinheiro.
E depois há uma coisa que para mim é fundamental nesta altura, que é, no fim, Bolsonaro preso rapidamente é um bandido do pior que há. E depois outra coisa que é fundamental é que finalmente alguém na faixa de Gaza diz: nós não queremos o Hamas, tem que sair daqui porque são bandidos. E, nesta altura, Já é muito bandido junto a terminar. Já estou outra vez ao lado de alguns palestinianos, não é do Hamas, é de alguns palestinianos. E portanto a minha solidariedade para esta gente e dou algum se for preciso, e não tenho muito. Muito bem. Luís Santarino, muito obrigado e nós cá estaremos na próxima semana para mais uma conversa aqui à quinta-feira com o Luís Santarino nas manhãs da Regional. Bom dia, uma boa semana. Bom dia, boa semana. Conversa de Chacha. Regional do Centro, a rádio que nos toca. Espaço Deco, uma parceria da Rádio